Chegou a gasolina Dura Mais, a primeira eco-aditivada do Brasil com até 50% menos poluição e a única com até 10% mais rendimento. Mais autonomia para o seu carro, mais economia para você. Dura Mais, única que rende até 10% mais. Só nos postos Deslube. Está cansado de rodar de oficina em oficina para resolver o problema do seu carro? Já gastou dinheiro e não conseguiu solucionar o problema? Está pensando em economizar na manutenção do seu veículo? Venha para a RBS Auto Service. Somos uma empresa com profissionais qualificados e com equipamentos de última geração, prontos para cuidar da manutenção do seu automóvel. Chega de perder tempo com quem não sabe o que faz e ainda piora o problema. Aqui tratamos o seu caso com prioridade. Tudo isso e muito mais com muita qualidade, praticidade e baixo custo. RBS Auto Service. Todos os serviços em um só lugar. E o melhor, são os especialistas em veículos da marca Jeep. Entre em contato pelo nosso WhatsApp e pelas nossas redes sociais ou nos visite na Avenida Recife, 2917, IPCEP, Recife, Pernambuco. Fala, povão coral! Estamos aqui para mais uma gravação do Cast Coral. Bom dia, boa tarde, boa noite para você. A gente pede para você se inscrever no nosso canal do YouTube. Deixa teu like. Tá aparecendo aqui embaixo, aqui, ó. Deixa teu like, aciona o sininho das notificações, se inscreve, que isso é muito importante. O YouTube, para o YouTube entender que esse conteúdo da gente é bacana. E hoje vai ser bom, torcedor. Hoje vai ser um podcast para lá de bacana para você, torcedor, ficar sabendo das coisas do Santa Cruz Futebol Clube. A gente vai dar o boa noite aqui, né, para os nossos convidados. Estamos recebendo o Ítalo Mendes, que é contador, e o Marcelo Caldas, que é jornalista e torcedor do Santa Cruz, apaixonado também. Boa noite, Ítalo Mendes. Seja bem-vindo ao Cast Coral. Boa noite, Diego. Boa noite, amigos aqui do Cast Coral. Boa noite, Marcelão. Esse bordão aí que você falou, bom dia, boa tarde, boa noite, é do Padre Arlindo, viu? Lá de Tamandaré. Se né? souber, ele pode... Mas é sempre muito gratificante aqui estar falando sobre o Santa Cruz, trazendo algumas informações pertinentes aí a toda a nação coral. Vamos chamar o outro convidado também, o Marcelo Caldas. Fala, Marcelão. Boa noite, cara. Fala, gente. Obrigado aí pelo convite. Estamos à disposição aqui para debater esse assunto que a gente tanto sofre, tanto gosta e que é tão importante. E tanto gente, ama também, né? Tanto ama. É porque quando eu disse sofre, é porque, né, a sofrência tá... A gente está passando por um século difícil. Mas, enfim, acho que a gente precisa debater, a gente precisa mostrar de fato as coisas que estão acontecendo e, assim, opinativo e de fato com prova e com argumento do que está acontecendo lá dentro. Torcedor, quando a gente mandou a artezinha, né? Mandei ontem para os grupos de WhatsApp. O Cello. O Cello disse... Marcelo Cello. E é lusa, pô. Essa live não vai acontecer não, pô. Mas, torcedor, tá acontecendo. Teve alguns problemas técnicos lá atrás, por ordem de... até de logística também, dos convidados, enfim. Mas está acontecendo, de fato, a live com Marcelo Caldas e Ítalo Mendes. Agora, Ítalo, primeira pergunta. Quem é Ítalo Mendes? Eu vou pedir permissão aqui para fazer a leitura aqui de uma mensagem que eu soltei hoje de manhã. E aí vocês vão entender no primeiro momento quem é Ítalo Mendes. Vai ler uma poesia, irmão? Agora, ao vivo. Em cada empresa, em cada negócio, em cada decisão financeira, há uma melodia que ressoa, guiada pelas mãos habilidosas de um especialista. Assim como o maestro conduz sua orquestra com precisão e paixão, um contador conduz os números com maestria e visão. Eles não apenas organizam cifras, mas traduzem histórias, projetam sonhos e esculpem futuros. Para o regente dos números, nossa profunda referência. Hoje e todos os dias celebramos os profissionais que tornam a contabilidade uma arte e uma ciência, que tecem juntos o tecido da economia com dedicação e zelo. Essa abertura foi para dizer que hoje, 22 de setembro, é o Dia do Contador. E a gente fica muito feliz de ter a oportunidade de, no Dia do Contador, estar falando. Então, Ítalo Mendes é contador, né? Contador aí de empresarial de diversas empresas, há 21 anos no mercado, sócio-diretor
da Gerencial Contabilidade, uma carteira aí com mais de 250 clientes e com muito orgulho aí de toda a trajetória aí, inclusive nas entidades de classe, tendo ocupado a presidência do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis do Estado de Pernambuco, hoje a nível nacional participando da diretoria da Federação Nacional, a FENACON, lá em Brasília, também atuou no Conselho Regional de Contabilidade, um vasto relacionamento de mercado com todos os profissionais, não só de Pernambuco, mas também do Brasil. E citar alguns ilustres contadores tricolores, para, em nome deles, homenagear toda a classe contábil pernambucana, brasileira. Citar aqui o contador Saulo Cunha, amigo nosso, um grande tricolor, Saulinho, um grande tricolor que liderou aí por diversos momentos campanha em prol do CT. O contador Eduardo Amorim, que também é auditor da Secretaria da Fazenda. Heraldo, empresário contábil também, já foi presidente do nosso Conselho Regional de Contabilidade. Em nome deles também, do Roberto Nascimento, que é vice-presidente do Conselho Regional de Contabilidade e futuro presidente aí do Conselho, para representar a classe contábil, atual presidente, Dr. Givânia Arraes, e o presidente do SESCAP Pernambuco, Christian Watanabe. Em nome desses profissionais, todos eles tricolores, ilustres tricolores, sempre apoiadores aí do nosso Santa Cruz, eu dedico aí essa homenagem especial a todos os profissionais da contabilidade do Brasil. Parabéns a todos os contadores. Eu nem sabia que hoje era o dia do contador. Parabéns a toda a galera aí da contabilidade, né? Marcelo Caldas. Eu fico até com vergonha de falar. Depois de uma abertura dessa, o cara fica até... O que é que eu vou falar? O cara fez até uma poesia, o cara se preparou, estudou. Quem é Marcelo Caldas também agora? Rapaz, eu sou jornalista, sou publicitário. Sou, assim, tricolor desde que nasci. Saí da maternidade vestido de Santa Cruz. Meu pai sempre me levou pro Arruda, então, profissionalmente, é isso que eu falei. E de hobby e lazer, é Santa Cruz Futebol Clube. Hoje, minha principal diversão, se é que a gente pode dizer, a gente que sofre tanto, a gente que se preocupa, e a gente que tá ajudando lá também, é o Santa Cruz. Santa Cruz hoje, ele faz parte da minha vida. Ô Marcelo, pegando esse gancho aí, eu já vou dar um carrinho estilo Zé do Carmo dava, né? Mancuso, aquele... É um carrinho anti-pedra. Mancuso. Como é que tu tá vendo toda essa situação atual do Santa Cruz? Tu que é um torcedor fanático. Todos nós somos, mas pegando esse gancho que tu falou aí pra mim, como é que tu tá vendo isso? Como é que tu analisa? Na verdade, eu acho que, assim, eu vou ter que contar a história da última eleição. Fato que teve uma ruptura muito grande, desde que a chapa do Pro Santa ganhou, fez a transição daquele jeito, xingando todo mundo, constrangendo todo mundo, e ainda assim o time fez a transição, fez tudo correto. E assim, a gente podia até citar os resultados aqui, quando o Pro Santa assumiu, tudo que aconteceu, tudo que foi deixado, enfim, mas não vem ao caso. E o que a gente vê hoje são duas pessoas físicas brigando, achando que estão acima de uma instituição. Eu vou citar um exemplo só para ser ilustrativo. A gente viu o desembargador tentando algumas reuniões e você não vê nenhum dos dois envolvidos. São os principais envolvidos. Quando cada um mandou os seus representantes, no final das contas a gente sabia que não ia acontecer nada porque os dois não queriam. Os dois não querem acordo. Eles querem apenas um brigar com o outro. Enquanto isso está acontecendo, a gente está ficando para trás. Essa é a visão que eu tenho. A gente tem o menino, o Marino, que briga achando que ele está com a causa correta. A gente tem o Antônio, que tem um serviço prestado, isso é inegável, mas que está perdido, está só, ficou só, e continua perdido, e a gente não vê saída. Então, assim, o que a gente precisa fazer é tirar o clube da mão dessas duas pessoas, de fato, e reconstruir uma história. Com eleição, enfim. E aí, juridicamente, tem que se entender, porque a gente tá com o RJ em curso, juridicamente tem que se entender o que é possível fazer dentro das possibilidades e procurar um caminho que caibam todos. Porque, assim, para mim, a gente tem, numa campanha, a gente tem oposição e situação, mas de todos os lados a gente tem pessoas com serviços prestados, competentes, que podem ajudar a gente a crescer.
Só que a gente não tem um líder capaz de sentar com todos e escutá-los. A gente tá vendo, a gente tá em setembro, torcedor. 22 de setembro, as eleições de Santa Cruz. Um pouco mais de dá 3 meses, né, de acontecer. 3 de dezembro. E hoje a gente não vê ninguém. Não tem um candidato, não tem um projeto, não tem nada. A gente não sabe nada. O torcedor fica se perguntando, pô, as eleições de Santa Cruz vai ser daqui a 3 meses e a gente não sabe quem. E tá nessa guerra política aí. O clube jogado na quarta divisão, não chega um santo, um homem de Deus, um filho de Deus. Vai dizer, não, o projeto é esse, a gente vai fazer isso, a gente tem essas ideias assim, tem nada, nada. Então, o que Marcelo falou aí é bem pertinente. Agora, Ítalo, você participou da gestão de Constantino Júnior. Eu quero saber, Ítalo, como é que foi aquela transição? Porque o que a gente viu foi o pau comendo no lombo na campanha política. Após o ProSanta assumir também, foi muito cacete em cima da gestão de Constantino Júnior, né? E depois chegou a galera, o pessoal do ProSanta lá. Como foi essa transição? Houve transição? Como é que se deu essa transição, mesmo aquela guerra política que estava acontecendo também lá atrás? Então, o Marcelo Caldas aqui tocou num ponto importante, né? Que existiu o processo de transição, mesmo com todo o ocorrido, né? Como foi aquele modus operandi da campanha eleitoral, que eu achei, na minha opinião, que foi bastante prejudicial ao Santa Cruz Futebol Clube, do modo que foi. Não pelas pessoas, porque a gente sabe que tem pessoas boas nos dois lados, entendeu? Não estou falando de pessoas, estou falando do modo operandi da campanha, que realmente foi prejudicial ao clube. Não havia necessidade Mas, daquilo, né? mesmo a despeito disso, né, eu tive a oportunidade de um pouco antes, já no fim da gestão do ex-presidente Alírio, fazer um trabalho de levantamento do passivo do clube, porque aquele time lá de 2015 e 2016, que combinou com a queda da Série A para a Série B em 2016, ganhamos tudo, né, futebolisticamente falando, mas a parte de gestão ela estava carente, o clube já estava precisando de braços, e naquele momento eu fui chamado ali para fazer um levantamento do passivo, abordando e conversando com diversos atletas do clube, ex-atletas que estavam saindo ali, como João Paulo, Grafite, Keno, enfim, diversos jogadores que passaram ali no clube. A gente já começou a fazer um trabalho de previsão do levantamento das contas, do passivo, o valor que o clube estava devendo e, na medida do possível, encaixando dentro de uma projeção que estava para se desenhar um fluxo de caixa aí, de modo a evitar que virasse novos casos trabalhistas. E aí, na gestão do Constantino Júnior, eu tive a oportunidade aí de não só assessorar o clube na parte profissional, com a parte contábil, a parte fiscal e também trabalhista, alguns anos depois, mas também participando efetivamente da gestão. E, naquele momento, o clube era terra arrasada, porque aquela queda, ela trazia reflexo muito profundo. O clube estava realmente muito impactado no seu fluxo de caixa, não tinha nenhuma receita em caixa, era muito difícil. Quando a equipe de Constantino Júnior chegou lá, todos nós, né, eram vários braços e naquele momento já foi definido algumas diretrizes de se levar para a diretoria pessoas que tivessem uma reputação profissional ilibada, pessoas que tivessem capacidade de agregar, de captar recursos. E isso foi uma premissa daquela diretoria que foi formada. Então a gente tinha muitos nomes ali, já num quadro de renovação futura, participando, né? Tinha o Vitor Pessoa de Melo, que é o Vitinho, toma conta do gramado até hoje. Tinha o Fred Dias, tinha o Alan Araújo. Na equipe jurídica tinha Heraldo Michele, tem Bruno Menezes. Então era uma equipe muito grande, o próprio Fred Dias. Tinha Fora Guilherme Leite. Guilherme Leite no marketing, né? Com toda a capacidade dele, a gente teve a oportunidade de várias vezes ir na empresa, ver toda a equipe dedicada, um trabalho altamente profissional. Então, assim, foi um momento de mudança muito profunda, porque o trabalho pedia isso. A situação do clube era muito grave já naquele momento, ali em 2018. Né? O Roberto Freire, capitaneando esse núcleo de gestão, foi fundamental. Passou 2 anos lá, depois acabou se retirando por questões de saúde. E a gente se viu com menos gente e com muito mais responsabilidade e ainda atravessando uma pandemia. Então, foi uma mudança muito profunda que a gente teve que realmente se dar as mãos. Todos os dias, esses profissionais que tinham os seus afazeres profissionais, eles se encontravam no clube ali a partir das 16 horas, ficava ali 100 horas para terminar, até 9 da noite, 10. Então, foi uma dedicação muito grande para poder recolocar o Santa Cruz no trilho,
né? Reconquistar o respeito que o clube havia sido abalado, porque quando você deixa de pagar credores, deixa de pagar atleta, rapidamente o nome fica abalado no mercado, né, do futebol. Então a gente teve que reconstruir tudo isso aí. E falando da parte técnica, a gente se deparou com um balanço do clube que em nada refletia a realidade do clube. Era um balanço que tinha uma dívida de 60 milhões, quando já se sabia que a dívida não era essa, era muito maior. Havia uma ausência, inclusive, do maior patrimônio do clube, que é o Estádio Arruda, não constava no ativo do balanço. Então, assim, a gente naquele momento tomou logo uma precaução de contratar uma consultoria especializada, que foi a BDO Brasil, do nosso amigo Carlos Aragaki. Então, essa empresa veio para dentro do Santa Cruz para fazer um levantamento profundo em todas as áreas, contábil, fiscal, trabalhista. Procuramos a CBF, procuramos os principais players do mercado aí, a Pluri Consultoria, do nosso amigo Fernando. Então, foram muitas pessoas envolvidas. Trouxemos para dentro do Arruda o Alex Brito, contador do Corinthians por 8 anos, inclusive membro do Conselho Federal de Contabilidade no aprimoramento das normas para a entidade desportiva, auditor externo independente, uma capacidade de colaboração muito grande. Ele veio também para dentro para a gente fazer esse trabalho de revisão de todos os números, de republicação do balanço, que ainda não finalizou, porque é uma coisa que vem se aprimorando a cada ano, porque fatos novos também vão surgindo, correções vão sendo feitas, por isso que, às vezes, a necessidade de republicar um certo número, de corrigir uma certa evidência. Por exemplo, tem um atleta, um ex-atleta, que pediu uma causa na justiça, no primeiro momento estava pedindo 8 milhões, essa dívida entra sendo reconhecida como uma contingência de 8 milhões, mas quando a sentença saiu 2 milhões. Então tem uma diferença de 6 milhões aí que você precisa republicar esse número, corrigir a informação, porque o clube parcialmente teve um sucesso aí nesse processo. Para finalizar essa questão aí de 2020, né, que a gente tá, pra gente partir para outro tema aqui. A gente tava comentando em off, não foi, Marcelo e Ítalo? Foi um pecado, não foi, velho? Aquele ano, 2020, só que não ter conquistado os objetivos, né? Campeonato Pernambucano e o Campeonato Brasileiro da Série C. Santa Cruz, 6 derrotas no ano, me parece. E não foi campeão pernambucano. E nem subiu para a Série B. Mas, vendo da questão técnica ali, da questão financeira, eu quero a opinião de vocês aí. Qual foi a mágica? Porque isso acho que foi uma mágica que vocês fizeram. Tanto você, como o presidente Constantino Júnior, o pessoal que estava lá, para manter aquele elenco na pandemia. Sem renda. Os patrocinadores me parecem que também diminuíram suas cotas. O Santa Cruz é um clube, por ele estar na Série C, na época estava na Série C, dependia muito do seu torcedor, dependia muito de arquibancada. E em 2020 não teve arquibancada, teve no início do ano, né? Mas depois parou. Qual foi a mágica, a engenharia que vocês fizeram? Depois eu quero também até a opinião de Marcelo também, para permanecer com todo o elenco, de janeiro até dezembro. Foram muitas, viu? Não foi fácil. A gente, foram muitas reuniões, inclusive online, né? Porque o momento pedia esse cuidado. Existia algumas lideranças no grupo. Dani Moraes era uma delas, uma pessoa com a cabeça extremamente diferenciada e que enxergava o modelo de gestão que estava ali adotado, enxergava os cenários futuros que se avizinhavam e dava uma certa tranquilidade com isso. Claro que teve várias medidas provisórias, inclusive do governo federal, no sentido de apoiar as empresas, seja com recursos, seja com questão da folha salarial. E aí a gente adotou, né, algumas medidas provisórias dessas também dentro do clube. Inclusive, na época, eu tive que explicar assim, com bastante detalhe um pouco a imprensa, o João Vitor Amorim também, para o pessoal entender o que o clube estava efetivamente fazendo para poder atravessar aquele momento de pandemia, né? Vieram também várias ações ali agregadas a isso, como o estádio lotado. O estádio não estava aberto, não tinha um torcedor dentro do estádio, mas foram feitas diversas campanhas no sentido de arrecadar com aqueles jogos promocionais que se colocava lá. E a cada jogo que o Santa Cruz jogava de portão fechado, tinha um estádio lotado para o torcedor ali comprar um ingresso virtual simbólico. Tudo isso também ajudava. O apoio do grupo de empresários era fundamental, porque havia um grupo mais unido, mais uniforme, em prol de apoiar o Santa Cruz. Alguns fornecedores, alguns patrocinadores, por mais que tenham saído na época na imprensa,
de renegociar ou de baixar o valor, mas com muita habilidade, muita capacidade de negociação, muita interferência de empresários tricolores que têm esse relacionamento profundo com os patrocinadores, a gente conseguiu manter os valores. A verdade é essa, pouca gente sabe disso, mas foi com muita habilidade, com a participação de muitas pessoas, e conseguiu manter. Apenas a gente, como é que se diz? Estendeu o prazo de pagamento, diluiu o prazo de pagamento, porque o caixa, todos os caixas, né, da época da pandemia, estava todo mundo afetado. E uma coisa assim, só para complementar o que o Ítalo falou, eu também não ser repetitivo, algo que já é comum do trabalho de Constantino Júnior é a confiança que ele consegue conquistar dos atletas e dos funcionários. Então é aquela história do olho no olho. Então ele chegar e dizer, ó, vai ser assim, 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 vai ter atraso, vai, mas a gente vai chegar ali, vai ser feito dessa maneira. E quando chegava na data, ele se virava nos 30 para cumprir o que ele falou. E é por isso que a turma comprava a história dele, porque a turma confiava no gestor. Entendeu? Então, assim, a saída dele acho que teve um peso muito grande em termos de elenco por conta disso. Porque depois dele, a gente não teve ninguém ainda que entrasse no vestiário e dissesse assim, preto no branco, é assim, assim, assado. E a turma acreditava. E Tinil tem um cuidado, velho. Eu acho que isso aí é. Isso é um dom dele. Eu não vi ninguém ainda com esse dom. De cuidar do atleta. O atleta, jogador de futebol, não é máquina, não, velho. O cara vem de outro estado, o cara tem problema familiar. Pô, Tininho era um cara que tava lado a lado com os caras. Os caras tá com problema, Tininho chamava pra ir pra um restaurante, me chamava pra ir tomar um café e tal, pra entender. Tininho cuidava do atleta. Por isso que tem alguns atletas problemáticos que vinham de fora, chegavam aqui no Santa e jogavam, rendia. Porque tem aquele cuidado, né? Meu irmão, eu lembrei de uma situação, é por isso que eu tava rindo aqui. Sobre esse assunto que eu falei aqui. Meu irmão, Ele cuida dos caras, porra. já teve caso de Constantino sair de casa 3 horas da manhã pra tirar atleta de blitz, irmão. Tá vendo? Então, assim, isso aí é o que faz o cara dentro do campo correr, né? Porra, vou correr pra um cara desse e tal. Não foi só isso, não. Tem muito mais coisa também, pô. Tem muito mais coisa. Então, assim, a gente depois não viu mais isso. A gente viu em 2021 o presidente lá, o Joaquim Bezerra, dizendo que quem não correr vai ser demitido e batendo na mesa. Isso não é assim, pô. Não é assim que funciona. E aquela equipe de 2020, que estendeu a temporada ali para o início de 21, todos eles tinham a plena convicção de que terminaria aquela temporada com seus rendimentos, seus proventos em dia. Em dia por quê? Porque já estava em curso a venda, por exemplo, do goleiro Maicon Cleito para o Red Bull Bragantino. Já estava em curso negociações de valores de João Paulo, que tinha sido negociado com o Botafogo. Né? O Botafogo negociou também com o time americano. Então, tinha várias outras situações que estavam ocorrendo e já estava nas tratativas finais de serem resolvidas, que daria tranquilamente para honrar todos esses pagamentos, como foi feito. Inclusive, deixando um elenco renovado na transição em dia. Né, com vários jogadores renovados para a gestão seguinte. Fomos feito uma transição com dinheiro em caixa. É isso que eu ia tocar. Procede a informação que deixou dinheiro em caixa para 2021. Também deixou lá em torno de uns 100 e poucos mil, não lembro o valor exato, mas ou seja, eram valores que... Deixou o elenco renovado, 4 competições... Salário e mais um dinheirinho ali para fazer os pagamentos e o salário em dia, né? Porque há 3 anos atrás, quando a gente assumiu, não tinha R$1 em caixa. Isso é muito complicado você fazer o dia a dia, já tendo que iniciar uma temporada, fazer logística de contratação, hotel, pré-temporada, as taxas dos jogadores que são regularizados que você tem que pagar na Federação Pernambucana, na CBF. Então, se você não tem um dinheiro de caixa para isso, para iniciar a temporada, realmente você já começa numa situação muito difícil. Então, por mais que a gente ainda tivesse obrigações, porque o clube tinha um passivo ainda a ser pago, existia obrigações pendentes, mas que a gente soubesse que poderia ter honrado qualquer tipo de obrigação dessa, mas era muito mais importante que ficasse esse dinheiro no caixa para quem assumisse não ter esse problema inicial. Porque se você pegar assim, pelo menos 60% das empresas que quebram no Brasil hoje, não é porque elas não lucram, não, elas lucram, mas é porque elas não têm fluxo de caixa. Então elas acabam quebrando, o poderio de pagamento baixa, então elas acabam quebrando. E se você for para o futebol, historicamente, me diga todas as gestões, o fluxo de caixa de início de gestão é 0, quando não é negativo. Quando não é negativo, perfeito. Agora sim, dito tudo isso que a gente falou aqui, dinheiro em caixa, elenco renovado, 4 competições, gestão nova. Tá chegando a gestão nova, a tendência é de oxigenar o clube, né?
Na tua opinião, Marcelo, por que deu errado o ProSanta? Porque assim, a gestão de Constantino Júnior deixou Santa Cruz pronta para a Série B. Em termos estruturais, organizados, só que foi até referência, não me parece, então me corrija aí. Ficou entre os 10 clubes aí, não foi saiu uma relação. Até o Tininho estava falando. Isso foi Um transparência. ranking de transparência, né? Exatamente. Não foi? Por todo esse trabalho que foi feito, né, com as consultorias, BDO, a republicação do balanço, retratando uma realidade do clube atual. Então, tudo isso aí com auditoria independente que voltou a ser feita a partir de 2018, dando credibilidade e atestando aí a veracidade das informações que são geradas pelo clube, né? Uma certa governança corporativa que foi feita com os profissionais que estavam envolvidos, um compliance, um sistema financeiro de gestão também instalado lá a partir de 2018, que é o OMIE, sistema que hoje é um dos principais aí no mercado brasileiro. Vários clubes têm aderido a ele, inclusive o Cruzeiro, a SAF de Ronaldo, roda sob o mesmo sistema financeiro que hoje está no Santa Cruz. O Náutico também acabou de adquirir agora recentemente. Então, assim, tudo isso traz controle, traz organização, traz melhoria do processo. Muitas vezes, muita coisa que é falado lá fora, ou falado pelo torcedor que desconhece a realidade do clube, né, que só pensa que tudo é desmando, tudo é erro, Tudo é ladrão. tudo é ladrão. Não é assim, torcedor. A gente convida qualquer torcedor, qualquer conselheiro a ir lá verificar os números do clube, verificar os documentos, os contratos. Tudo é absolutamente registrado em todas as contas bancárias do clube. Não tem como ser diferente. Tem lá um certo compliance instalado que, por mais que se mude a gestão, tem mantido esse nível de controle, né? Saiu Constantino, entrou Joaquim, manteve o sistema, inclusive manteve a mesma assessoria contábil, né? 3 meses depois que Joaquim estava lá administrando o clube, que ele é da área financeira, também especialista nessa área, ele ligou para mim, pouca gente sabe disso, disse: eu vi que tudo que vocês estavam fazendo aqui estava correto. Queria te convidar para ser o meu diretor financeiro. Só que naquela ocasião, eu já tinha passado ali um período à frente do clube que consumiu bastante e eu precisava, naquele momento, dedicar atenção novamente à empresa. Eu agradeci o convite, me colocava à disposição para ajudar na condição de prestador de serviço e com algumas captações que também ele teve necessidade por questão de fluxo de caixa. E a gente fez uma transição muito além daquilo que qualquer um faria, entendeu? A gente fez ligação com o fornecedor do administrador do programa de sócio, né, mostrando credibilidade aí do novo gestor para que ele pudesse também tomar um recurso e fazer o fluxo de caixa. Futebol Card na época. A gente conseguiu colocar outros players de mercado também em sintonia com a nova administração para que ela conseguisse rodar as operações. Então essa foi a forma de colaborar, fazendo uma transição bem feita, uma transição profissional, detalhando e passando todas as informações e mostrando principalmente o nível de dificuldade que é administrar o clube da forma que muita gente desconhece, né? Eu até vi só para complementar aqui, até vi uma postagem aqui um dia desse no grupo, e que faz todo sentido. Às vezes as pessoas têm uma miragem de que ali no Arruda tem um poço de petróleo. E quando chega lá, é uma areia movediça. Porque desconhece como é que é. O nível de dificuldade é muito grande. Aí, completando tudo isso aí que a gente falou, o Santa Cruz ficou pronto para subir para a Série B. Prontinho, tudo organizado. Por que deu errado pro Santa? Na tua opinião, Marcelo? Assim, a gente, primeiro, por mais que tenha sido uma campanha muito, muito pesada, do jeito do modo que o ProSanta trabalhou, mas a gente tem que respeitar a democracia. A democracia, ela tem que ser estabelecida. Então, eles ganharam. O que passa para mim de visão é que eles não estavam preparados. Porque, assim, por mais que você diga que o Santa Cruz ele ainda não era uma empresa, mas você no setor financeiro, você tinha Ítalo Mendes. Você no jurídico, você tinha Fred Dias. Você no marketing, você tinha Guilherme Leite. Então, são excelentes profissionais em cada área de atuação que estavam resolvendo as suas situações dentro do clube. Então, a gente tinha pessoas capacitadas e preparadas para cada situação. Quando a gente muda essa página, a gente teve o Joaquim, que, ao meu ver, administrativamente, era muito competente, tem capacidade para ser, mas se viu, mais uma vez, só também, sem profissionalismo,
sem fluxo de caixa, sem poderio de fazer nada, porque seu vice e sua equipe não sabiam o que era futebol, de fato. E aí se perderam. Uma das coisas, só quero citar um exemplo, que foi pra mim o mais marcante, e é meu amigo pessoal, o que fizeram com o Dani Moraes, cara. Isso pra mim é imperdoável. O que Dani entregou com a camisa do Santa Cruz, o que Dani fez dentro do Arruda em prol do Santa Cruz, cara, ele não poderia ter sido tratado do jeito que ele foi tratado. As coisas que fizeram com o Dani ali, o jeito que trataram com o Dani, isso pra mim é imperdoável. Então só mostra a falta de preparação daqueles que tanto reclamavam das pessoas que estavam lá e quando assumiram, o que é que fizeram? Pediram pra sair. Porque E o Dani falou aqui, o Dani disse que diversas vezes ele chegou lá no pessoal e disseram, pessoal, ó, aqueles títulos que lá estão ali, ó, Copa do Nordeste, Campeonato Pernambucano, eu conquistei, eu participei daquilo ali. Porque o Dani falou aqui, deu a entender que o Dani era um jogador qualquer que chegou, feito o que eles trouxeram, lá os 50 que eles trouxeram, que passaram no Santa Cruz e foram embora rápido. O Dani disse que nem parecia, eles nem sabiam do entendimento dele lá que o Dani jogava. Então foi uma falta de respeito tremenda que fizeram com o Dani, né? E assim, como tudo que Dani entregou, mesmo que não fosse meu amigo pessoal, tudo que o Dani entregou enquanto atleta dentro de campo, a responsabilidade, a liderança, nos momentos difíceis de salários atrasados, tudo que ele fez ali dentro, o apoio que ele dava à diretoria. Então, assim, cara, ele jamais poderia. Ninguém deveria ser tratado assim. Tanto é que ele, Tá. que ele tinha um contrato com o Santa Cruz até dezembro de 21 e viu que o negócio que iria desandar. O Dani se aposentou de uma forma. Antecipou, né? Exatamente, antecipou, né? Que ele viu que o negócio tava meio que complicado já. Ele já viu, ele já tinha notado já, né? Aquela questão lá, né? Exatamente. Torcedor, se inscreve no nosso canal, deixa teu like, compartilha essa live aí para todos os grupos de WhatsApp. A gente pede que venha nos apoiar, dê essa força aí, deixa o joinha aí para o YouTube entender que o conteúdo é bacana. Agora a gente vai mostrar o recado aqui da Deslube. Deslube tem mais de 400 postos espalhados por todo o Brasil. Tem a gasolina Dura Mais, que rende bastante no seu carro, mais de 10% a mais de rendimento do que as outras gasolinas. A gente vai ver agora aí o comercial da Deslube. Chegou a gasolina Dura Mais, a primeira eco-aditivada do Brasil com até 50% menos poluição e a única com até 10% mais rendimento. Mais autonomia para o seu carro, mais economia para você. Dura Mais, única que rende até 10% mais. Só nos postos Deslube. E agora a gente vai falar da Passira, pizzaria e restaurante Passira. Conhece a Passira, Ítalo? Conheço. Conhece a Passira, né? Acompanhado, Marcelo também sim. conhece, né? Conheço. Pizzaria e restaurante Passira. No almoço, pessoal, tem lá aquele filé parmegiana, tem picanha, tem maminha, tem aquela carne na brasa lá, filé, para você chegar e se deliciar na hora do almoço. E à noite tem a deliciosa pizza, a melhor da região. Frango com bacon, tem frango catupiry, calabresa. Então, pizzaria e restaurante Passira. Entra no Instagram, pizzaria e restaurante Passira, e você lá, a sua pizzaria, a melhor que se enquadra ali próximo da sua residência. Pizzaria e restaurante Passira. E aqui, torcedor, tem aqui, ó, WG Suplementos. Tá vendo aqui, ó, WG Suplementos. Entrada também no WG Suplementos. Um abraço pro amigo Wilson aí da WG Suplementos. Chegando o verão aí, para deixar o shape lá, ó, certinho. Vai chegar fortinho e bem lá na pelada do TT Coral, né? Tu começar a preparação segunda-feira, né? Ontem teve o sorteio, né? Sorteio. A gente vai começar segunda-feira uma preparação aí direcionada para. Como é no dia 11 de novembro, dá para fazer uma preparação legal aí, né, Ítalo? Cometeram a insanidade de colocar nós dois no mesmo time, então se preparem. Viu? Segure. Se cuidem. Então, pessoal, o pessoal do TT Coral, vai na WG Suplementos, dá tempo de você se suplementar para chegar voando no dia 11 de novembro, né? 11 de novembro. 11 de novembro, Arena de Pernambuco, pelada do TT Coral. Dá tempo de você se suplementar bem ali, comprar sua creatina, seu whey protein, sua glutamina. Chegando no verão também, para ficar daquele jeitinho aqui, ó, igual o parceiro aqui, ó, forte aqui. WG Suplementos, a melhor da região. Agora, Ítalo, a gente vai tocar num ponto aqui que está sendo bem pertinente, que está gerando uma celeuma perante o torcedor, imprensa, todo mundo. É sobre a famigerada reunião do Conselho
que aconteceu agora há pouco, né, que reprovou as contas do presidente Antônio Luiz Neto. E eu queria ouvir o parecer técnico do Ítalo. Como procede essa questão aí, Ítalo? No teu entendimento, tu que és o contador, como é que tu viu toda essa situação aí? O conselho está certo fazer aquilo lá? Eles analisaram de forma correta? O que é que o Ítalo tem a dizer? Eu acho que essa questão da análise das contas, ela tem sofrido um atropelo no seu curso natural, né? Por diversas razões e também pela quantidade enorme aí de liminares judiciais aí, tanto por parte do deliberativo como por parte do executivo, e que acabou atrapalhando o seu curso natural, porque dentro do regimento do clube, do estatuto, a gente tem uma previsão ali de uma deliberação até 31 de março, que sejam apreciadas essas contas em reunião do Conselho, e com a programação de até 30 de abril, em cumprimento da Lei Pelé, o clube fazer a publicação dos seus números referente ao exercício anterior. A Assembleia não aconteceu no seu prazo normal. Deveria ter acontecido, mas por essas razões não aconteceu. Mesmo assim, o clube não deixou de fazer o cumprimento da Lei Pelé. Publicou, no dia 30 de abril, as suas demonstrações contábeis, acompanhada de todas as outras demonstrações que são obrigatórias, junto com o parecer do relatório da auditoria, o parecer do auditor independente, que analisou todas as contas do clube. Então, ele faz um trabalho completo de verificação, de evidência de documentação. São muitas solicitações, acaba tomando aí praticamente 2 meses do clube, de envolvimento de contador, de contabilidade, da parte financeira do clube, envolve o conselho deliberativo, porque todas as atas de reuniões também têm que serem apresentadas. Então é um trabalho minucioso, um trabalho feito por um profissional qualificado, que atesta que o balanço publicado está em consonância com as normas brasileiras de contabilidade, que os números representam fielmente ali a todos os registros, porque tem registro dentro do sistema, tudo isso ele vê, né, a integração com a contabilidade, os números que são produzidos. Então, ele faz ali de forma aleatória uma verificação bastante extensa e minuciosa, que às vezes muita gente até desconhece. Já cheguei a escutar em reunião do conselho, de um certo conselheiro lá, disse, não tem como a gente deliberar sem esse parecer do auditor, não? Claro que não. O parecer do auditor é para atestar se aqueles números que estão ali representam fielmente a realidade. Então, eu acho que esse ambiente político acabou atrapalhando o curso natural. A gente, quando finalizou ali o ano de 2020, que teve que fazer a Assembleia em 21, já foi uma nova gestão, a gestão do ex-presidente Joaquim, um novo conselho, né, com suas diversas comissões formadas. Joaquim manteve a contabilidade de Constantino Júnior na gestão dele também. Naquela ocasião, a gente foi provocado e teve a oportunidade de, até mesmo antes da Assembleia, se reunir com a comissão que existia dentro do Conselho, se reunir com a comissão fiscal, tirar toda e qualquer dúvida que fosse apresentada, detalhar operações, detalhar a composição de conta, de modo que o cara entenda os números que estão ali postos. E o que aconteceu? O Conselho de Joaquim aprovou as contas de Constantino Júnior. Então, houve esse trabalho feito com certa antecedência, com certo cuidado, e o que não aconteceu na gestão seguinte. Eu acho a questão do fluxo de caixa que Joaquim se deparou, porque ele talvez ali tenha sentido a redução da receita de várias rubricas, e isso impactou no fluxo de caixa dele, e acabou naturalmente deixando lá de estar cumprindo com diversos credores ali que eram fundamental no curso do clube, e ocasionou a renúncia ali no início de 22. Então a gente tinha uma prestação de conta de 21 que deveria ter sido deliberada em março de 22, não aconteceu, houve aquela composição e Antônio assumiu o clube a partir de 18 de março de 22, e quando ele assumiu não tinha nada pronto de 21, então havia uma pendência aí de auditoria, de contabilidade, de jurídico, então tudo isso teve que ser revisado e contornado. Então, primeiramente, quando o Antônio assumiu, teve que fazer um trabalho de atualização da gestão que não foi dele, que foi da gestão anterior, que foi os números de 2021. Essa atualização foi feita, o que impactou naquela ocasião para ter a reprovação das contas de Joaquim
foi a falta de recebimento do relatório de toda a contingência da dívida do clube trabalhista, fiscal e civil por parte da assessoria jurídica, que tinha sido recém-contratada e não tinha tido ainda tempo hábil para fazer todo o levantamento, que envolve tempo, envolve a consulta em vários tribunais aí pelo país, de tudo que tem contra Santa Cruz. Então não houve esse tempo. Acabou que quando a Assembleia lá do Conselho deliberou as contas, havia uma ressalva por parte do parecer da auditoria, que era gritante a falta de evidenciação desse passivo. Então isso foi um peso muito grande que acabou reprovando as contas. Naquela ocasião, não se citou nada de descumprimento de déficit em relação à lei do Profut, não se discutiu nem outra questão de falta de entrega de movimentação financeira dentro do prazo, e aí a gente ultrapassa isso. Chega agora para fazer uma Assembleia de 2022, que não aconteceu no seu prazo por essas razões jurídicas que tem acontecido aí cheio de liminares, mesmo o clube tendo feito a sua prestação de conta conforme a Lei Pelé no dia 30 de abril, mas ainda não tinha tido a oportunidade de Assembleia do Executivo trazer o esclarecimento. Assim como eu contei toda essa história, relatando lá desde trás, que agora, nesse momento, quando aconteceu a última reunião da Assembleia, nenhuma comissão do Conselho teve o cuidado de convocar uma reunião prévia, porque a gente se conhece ali, independente de ter amizade com alguns ou não, mas a gente está tratando a coisa de forma técnica, de forma profissional, a gente quer levar a verdade dos números. E não houve esse tipo de provocação, não houve nenhum tipo de consulta, de pergunta acerca daqueles números. E o restante a gente sabe o que aconteceu, né? Aquela reunião de assembleia, onde teve aquela questão dos 300 conselheiros aí, se entrava ou não entrava, foram impedidos de entrar. Eu cheguei 15 minutos depois que já tinha iniciado a reunião. Para minha surpresa, a sala estava fechada, então acabei não adentrando o recinto por esse motivo. Depois de mim, 10 minutos depois, chegou o auditor e o Christian estava lá dentro, ele representava a comissão, ainda ia fazer, estava fazendo a leitura do parecer dele, até cheguei a mandar mensagem para ele. Aí ele, não, está acontecendo aqui, tu não vai entrar porque a sala está fechada. Ele nem sabia, ele até me relatou com surpresa que não sabia que a sala estava fechada. Depois, só soube depois da reunião que em algum momento fecharam a sala ali, alegaram barulho ou não, não sei. Mas assim, o executivo não teve essa oportunidade de apresentar as informações de forma detalhada. Talvez isso possa ter despertado uma falta de um melhor entendimento. Por quê? Porque a gente tem um cuidado de quando a gente, antes mesmo de fechar esses números, de submeter a apreciação de outros profissionais, de gente que está trabalhando com esse mercado. O auditor, consultores externos, a própria auditoria que audita a CBF, que a gente tem um relacionamento à abertura, a gente faz esse tipo de consulta. Então, tudo isso foi feito. Então, foi uma surpresa ver a reprovação das contas. Ao meu ver, o parecer de auditoria independente, ele só tem 3 pontos, e os 3 pontos são pontos leves, que não dão nenhuma razão para reprovar as contas. E aí a gente tem um parecer de uma comissão fiscal que se absteve de opinar, talvez por maior tempo de análise das informações, ou até de dirimir alguma dúvida que não teve a oportunidade de dirimir por alguma razão. E teve um parecer de uma comissão de finanças e de passivo de dentro do Conselho Deliberativo, que em ocasiões anteriores fez reuniões para poder tirar dúvida de diversas coisas e dessa vez não fez. E eles opinaram lá, como que embora não tenha peso, vamos dizer, de decisão, mas é apenas uma opinião sugestiva para os conselheiros. Ou seja, eles foram para reprovar, né? E aí a opinião dessa comissão era para reprovar as contas. Tem A lá de finanças, né? a de finanças. Era só uma observação que eu queria fazer, é que assim, são diversas comissões e a comissão ela não tem poder decisório, ela tem poder opinativo. Então o parecer das comissões, ele é opinativo. O conselho em si é que decide se vai seguir o parecer ou se não vai seguir o parecer. Isso. E aí você tem o parecer da comissão fiscal que se absteve e você tem um parecer da auditoria independente, que a Lei Pelé obriga que a publicação tenha o parecer de um auditor externo, independente, especialista, capacitado, onde o cara opina pela aprovação das contas. E mesmo assim o Conselho ainda vota em contraponto a isso. E digo mais, de todos os pareceres de auditoria independente, de 2018 para cá, porque quando a gente iniciou esse processo de auditagem do clube, de atualização, de revisão dos números, vários apontamentos foram feitos.
E ao longo dos anos, o clube vinha na evolução de se buscar um parecer sem ressalvas, que mais cedo ou mais tarde isso vai chegar. Entendeu? A gente resolveu um grande problema que o clube tinha, que era a evidência da conta de imobilizado. Você tinha 10 milhões na conta de imobilizado, espalhado ali, imóveis e utensílio, máquinas e equipamentos, porque tem academia, tem uma série de equipamentos lá dentro, né? O próprio estádio do Arruda. Então tem uma série de imobilizados ali, mas é uma conta que você ainda faltava ter o inventário disso, ter um laudo, ter uma evidenciação, ter as regras de depreciações. Tem a depreciação que eu ia dizer, né? E aí foi feito esse laudo aí na gestão de Otônio. Contratou uma empresa independente para fazer esse tipo de trabalho. A gente atualizou esta conta. Então, tem uma série de fatos que vinham sendo aprimoradas e você tinha, agora no momento, o melhor laudo de todos os tempos. Entendeu? E o objetivo do clube é perseguir um laudo sem ressalva. Então, eu não vejo, com toda sinceridade, olhando estritamente pela parte técnica, não estou falando aqui de nenhum viés político, motivo para ter reprovado as contas. Porque, só complementando, outros profissionais que trabalham com isso também tiveram a oportunidade de analisar e aprovava as contas da forma que elas estão. E sobre essa questão de 8 milhões, que eles dizem que tem um rombo, né, de 8 milhões. O que é que tu tem para explicar sobre isso, Ítalo? Então, aí é onde mora o lado da história, né? O lado correto aí da história. Porque, assim, é preciso você interpretar o que é aquele número. Os 8 milhões, ele é um resultado econômico no ano do clube. E esse resultado econômico, ele está impactado por provisões de depreciações, contingência e amortizações, que são reconhecimentos contábeis obrigatórios que são feitos, mas que em nada impacta o caixa. A aprovação do orçamento do clube de 22, ele não consta essas rubricas, que tem impacto só no resultado econômico e não no financeiro. A aprovação que o Conselho fez do orçamento do clube, ele é um orçamento financeiro. O orçamento financeiro estava prevendo um déficit de 3 milhões de reais. Na aprovação do orçamento em decisão de assembleia, já foi aprovado com a necessidade de caixa de 3 milhões, ou seja, já estava autorizando ao executivo a, em caso de necessidade, você ter que tomar 3 milhões de empréstimo, da forma que for, seja lá da forma que for. Entendeu? Por quê? Porque a projeção das receitas e da despesa que estava posta para o clube no ano de 22, o ano que anteriormente havia sido impactado, ficando fora das competições Copa do Nordeste, Copa do Brasil. Então, você já tinha um cenário impactado de receita. E quando se aprovou, que foi o orçamento financeiro, ele é aprovado com a necessidade de caixa de 3 milhões. Então, na hora que a comissão daquela cita que o clube tomou dinheiro sem ter consultado o conselho, mas o conselho já havia aprovado essa rubrica de se tomar o empréstimo, entendeu? Isso é um dos pontos que está lá colocado e que não houve essa oportunidade de esclarecimento. E a questão do déficit, esse déficit econômico, que ele é impactado pelas provisões, ele não é o déficit financeiro. Você tem que analisar o déficit financeiro excluindo essa provisão de contingência, de depreciação e de amortizações, e você vai ter um déficit de 2 milhões de reais, que está enquadrado com o que foi aprovado no orçamento. Então é muito simples, entendeu? Você não pode gerar um impacto, porque imagine, vamos fazer uma conta de padaria. Santa Cruz, do jeito que está hoje, com a série D ou sem série, está estimado aí uma receita de 10, 11, 12 milhões de reais. Vamos pegar o número de 10 milhões, que é um número redondo para o torcedor entender. Se você tem obrigatoriamente um reconhecimento de uma depreciação que afeta o resultado econômico hoje na ordem de 4 milhões, e você vem alegar que o clube não pode descobrir um artigo de uma lei do Profut, que nem do Profut o clube faz mais parte, porque o último Profut que o clube tinha era o Profut do Banco Central e foi perdido lá em 2021 por falta de pagamento. E aí você tem uma lei que diz que você não pode ter um déficit maior do que 20% em relação à tua receita bruta apurada do exercício anterior. Você já entra um ano de 4 milhões de déficit. Já abre o exercício já devendo. Não, você tem 4 milhões de déficit só pela depreciação. Se você não pode ter um déficit maior do que 20% em relação à receita bruta, vamos considerar a receita de 10 milhões,
Qual é a receita que tu precisa ter para tu não descumprir esse déficit de 20%? É 20 milhões de reais. Já abre o exercício descumprindo. Descumprindo, então a cada ano a gente vai ter que ter a bizarrice de reprovar as contas e tornar o presidente inelegível. Qual é a segurança que isso 10 dá? presidentes então vai ser inelegíveis, né? Não, 10 não, todos, né? Todos, né? Todos. Todos. Se Diego for presidente, é só um ano de mandato. Depois Marcelo Calda entra, é só um ano de mandato. Quem entrar é só um ano de mandato. Por quê? Porque todos os anos vão reprovar as contas e vai pedir o impeachment do presidente por gestão temerária. A questão foi o seguinte aí. A questão é um negócio simples, para o torcedor entender. O pessoal do conselho, eles baixaram a cabeça para a gestão de Joaquim. Tudo que Joaquim fazia, eles baixavam a cabeça, dizia só assim, ó, feito lagartixa. E para ele se sair bem com o torcedor, eles reprovaram as contas de Joaquim. Esse é o primeiro ponto. Então eles se achavam no direito de reprovar a conta de Antônio Neto também. Para dar um recado ao sócio, né? Não, a gente aprovou a de Joaquim, a gente reprovou a de Joaquim, a gente vai ter que reprovar a de Antônio Neto também. Questão pessoal, isso aí. Então, se toda essa explanação, Ítalo, que você deu aqui para mim, que foi perfeita, o torcedor também que está em casa, e outros contadores também, você disse que foi consultado, né? que viu que não havia reprovação. Se tudo isso fosse feito lá, se fosse feito no Geraldão, no Chevrolet Hall, de todo jeito eles iriam reprovar. Assim, o que eu vejo de todo o processo é o seguinte, até, como eu falei, o parecer das comissões, ele é opinativo. Talvez tenha tido a falha da comissão não consultar a contabilidade e o financeiro do clube antes, beleza? Mas até então, é um caminho normal a comissão fiscal aprovar, reprovar ou se abster, é um caminho normal. O que não é normal é uma comissão fiscal direcionar um parecer pedindo o contraditório para a contabilidade e a contabilidade ser proibida de entrar no auditório nessa reunião do conselho. Por aí já dá irregularidade. É esse momento que a contabilidade ia explicar. Comissão, a gente entendeu que você teve uma interpretação diferente do que de fato é, e seria isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então, assim, toda a parte de contraponto seria sanado naquela reunião, o que é normal, onde já se viu você ter um julgamento de conta sem você ter o contraditório. Onde você tem uma comissão... Sem ter a defesa, né? Sem ter a defesa. Como é que você vai fazer um julgamento sem você ter defesa? Então, aí já mostra o lado pessoal. É uma briga pessoal. É o que eu abri o programa dizendo. A gente precisa tirar o clube dessas duas figuras. Tem que tirar essas duas figuras das lideranças do clube. Porque eles estão numa briga pessoal. E isso está deixando a gente muito mais além do fundo do poço. Eu até discordo num ponto que você falou aí, que o conselho de Joaquim, que reprovou as contas dele, se sentiu na obrigação de reprovar agora as contas de Antônio, tá? Porque são situações diferentes, são casos diferentes, porque o conselho que reprovou as contas de Joaquim, o parecer da auditoria independente, ela foi de abstenção de opinião. Por quê? Houve um peso muito grande a falta de receber a evidência do passivo do clube pelos assessores jurídicos. Então, isso foi um peso muito grande, que naturalmente, dentro de qualquer ambiente de conselho, seja de clube fosse, iria ensejar por uma reprovação das contas. Naquele momento, eu acho que o conselho acertou, né? Por quê? Pela situação, por tudo que ocorreu, pela turbulência pela que foi, falta de informação. pela turbulência, não que Joaquim quisesse que isso tivesse acontecido, entendeu? Talvez tivesse cuidado um pouquinho mais ali, teria cumprido essa exigência que é natural, que é obrigatória, que toda gestão tem que apresentar, entendeu? Mas aí eu acho que naquele ponto acertou. O que não acertou, ao meu ver, é agora, entendeu? Por outras razões, não pela mesma, mas por outras razões que estão alegando, justamente por essa falta de contraponto, por essa falta de oportunidade de ter tirado dúvidas ou de permitir que na hora seja apresentada essas contrarrazões, porque não há motivo de peso grande para a reprovação dessas contas. Eu só queria abrir um parênteses, coisa rápida. Depois de toda essa movimentação de reprovação de conta, da proibição da contabilidade de entrar, a gente procurou a comissão fiscal por intermédio de Christian. E a gente bateu um papo, assim, bem longo com o Christian. A gente entendeu a interpretação dele. Ítalo fez toda a explicação, fez sentido para ele. E é normal, a gente tem uma interpretação diferente de coisas. E, assim, a própria comissão fiscal ficou sem entender por que a contabilidade não entrou para explicar. Então, você vê, dentro do próprio conselho,
tinha a comissão fiscal esperando o contraponto. Ou seja, nem a própria comissão fiscal foi ouvida. Não foi ouvida. Não foi ouvida. A gente sentou para almoçar com o Christian, a gente conversou bastante. A gente entendeu, assim, ó, o lado técnico que entendeu a interpretação de Christian, fez sobrepor toda a interpretação técnica, mas ainda assim as coisas não andam, não saem do lugar. Então, assim, alguém precisa fazer alguma coisa, cara. E tecnicamente, todos esses contrapontos em relação aos pareceres que foram colocados foi entregue ao executivo, foi entregue ao jurídico do executivo para que houvesse uma nova provocação, seja o conselho ou seja a própria comissão fiscal, para que o clube se dê a oportunidade de reapreciar essas contas com as contrarrazões aí apresentadas e possa fazer uma revisão dessa assembleia que aconteceu. Então, a gente, até o momento, não tem nenhuma definição em relação a isso. Tecnicamente, a gente segue o trabalho do mês a mês, porque a recuperação judicial ela exige que mensalmente o clube esteja apresentando aí suas demonstrações contábeis, seus balancetes, o seu relatório mensal aí, o RMA, para o administrador judicial. Então, isso é uma obrigação recorrente, pontual. O clube tem cumprido isso, tá? Já foi entregue até o mês de junho de 2023. Julho está em processo final de aprontamento aí para poder entrar na seara de agosto e a gente manter um ambiente de entrega dessas informações em dia, validado por administrador judicial que tem acompanhado todas as informações, todos os números do clube, porque passa a gerir também o clube, a ter responsabilidade. O clube tem que pagar o corrente, tem que pagar salário, tem que pagar impostos e encargos. A gente sabe que está impactado porque a temporada acabou antes do tempo, antes do previsto, e isso gera um impacto na receita. O clube tem que se redesenhar aí daqui para frente. Então, o quanto antes esse ambiente político ele arrefecer para que as equipes, né, sentem, encontrem um caminho de continuidade aí do clube, seja no seu modelo associativo, seja no seu modelo de investidor aí da SAF, mas o clube precisa seguir, porque a recuperação ela está seguindo, tem que ter muito cuidado, muita responsabilidade com essa condução. Os profissionais que lá estão envolvidos conduzindo essa recuperação judicial são profissionais altamente gabaritados, tanto é que alguns deles estão nos outros clubes também, no Náutico, no Sport, e o Santa Cruz precisa seguir sua vida, precisa ter muita responsabilidade, precisa acelerar o processo de sua tomada de decisão, porque a RJ é uma coisa que tem que ter muito cuidado, né? Fora de campo, é isso que eu digo, ó, se a informação está validada, entregue já ao administrador judicial, inclusive já foi enviada para toda a comissão fiscal, os integrantes da comissão fiscal também já receberam essas informações de janeiro até junho, inclusive o clube, o executivo colocando à disposição da comissão toda a movimentação financeira, extrato bancário, documento, evidenciações, contrato, está tudo lá no financeiro à disposição da comissão. Então, não pode ter motivo de dizer que não teve tempo de analisar nem nada, porque o ambiente pior lá atrás a gente já ultrapassou. A gente está num ambiente agora que está tudo atualizado. Agora, pode terminar, concluiu? Pode. Ô, Ítalo, a reunião foi há cerca de 30 dias, né? Cerca de 30, 40 dias atrás. Após isso, alguém procurou vocês, porque o Marcelo falou que você procurou o Christian, Isso. mas alguém do conselho, Marina, Adalto Cavalcante, os procurou para saber, para pegar alguma informação do Ítalo tal, para saber alguma coisa de Ítalo, marcou algum lugar para conversar no clube mesmo tal, ou não? Ou vocês não foram procurados? Infelizmente não. Diferente de outras vezes, né, que tinha ocorrido já essas conversas com as comissões, mas dessa vez isso não ocorreu. O que ocorreu foi essa conversa aí com o Christian, que a gente procurou ele também já estava no intuito de procurar, até porque ele estava vendo o zum que isso estava ocorrendo e precisava entender um pouco mais daquela situação. E a gente teve essa oportunidade de sentar de uma forma muito aberta, ele passar o entendimento que a comissão teve, a gente também passar o entendimento que não é só minha, não é só da minha parte técnica, da empresa, mas também compartilhando o que outros profissionais que analisaram e também falam sobre isso, e que se for realmente para uma mesa de julgamento, de reanálise, fatalmente o clube vai ter sucesso de reapreciar essas contas, porque tem certos pontos ali que não tem cabimento, entendeu? Talvez justamente pela falta de diálogo que não houve anteriormente. Então só houve com a comissão fiscal e quanto a isso eles estão abertos a reapreciar essas informações.
essa posição a gente já passou para o jurídico, já passou para o executivo, e aí cabe aí caminhar para ver se haverá uma provocação no conselho, se haverá uma nova reunião. Eu penso que nada ainda foi feito, muito em função das reuniões que estava tendo aí com o desembargador em prol de um tom de conciliação aí entre as partes, que até o momento não teve sucesso. Agora a gente tá chegando já ao final do nosso programa, do nosso cast. Mas eu quero pegar o último tema agora. Vocês têm amizade com os dois lados. Tem pessoas do executivo, pessoas do deliberativo. Foram 3 reuniões que aconteceram lá no Tribunal de Justiça para tentar essa conciliação. O que é que vocês sabem que vocês podem passar para o torcedor? O porquê não houve essa conciliação? Um dos pareceres que a nota do TJ escreveu lá, problemas pessoais, um dos. Mas e os demais? Certamente vocês procuraram saber com algumas informações, ó, porque não ouvi aqui, porque não... Queria ouvir tanto Marcelo quanto o Ítalo. Cara, é o que eu falei no início do programa. É uma briga pessoal, cara. Por contraponto, o Santa Cruz está atrás dela. Mas as duas lideranças estão brigando entre si. É quase uma briga de pessoa física. Marino e Antônio. Antônio e Marino. Então, e a gente tá só parado no tempo. Todo mundo tentando consenso, todo mundo tentando, mas os dois decidiram brigar. Não tem a história do anjinho e do diabinho? Pronto, parece que tem um diabinho do lado de cada um, dizendo, ó, Antônio é feio. Aí vai lá o diabinho na cabeça de Antônio e diz, ó, Marino xingou tua mãe. E tá nessa briga pessoal, cara, é ridículo. É ridículo porque, assim, se a gente estivesse falando de um Flamengo que num jogo teve 26 milhões de renda, aí a gente tentava entender, porra, o cara tá atrás de um produto que tem 400 pau ingresso, valor, tem tal, tem... Adorei. Cara, hoje a gente tá vendo Santa Cruz afundado e eles brigando entre si pra afundar mais ainda o Santa Cruz. Então isso pra mim não faz sentido nenhum. Nenhum é piada de mau gosto. O que eu acho. Agradecer a ideia do desembargador de tentar essa união, né? essa intermediação. Até o desembargador foi feito de besta. Até ele. E uma coisa eu não entendi, porque as duas partes não estavam lá. Os dois. Era uma reunião com os dois, é um problema pessoal. Não é um problema da empresa. A empresa tem profissionais capacitados lá. É um problema pessoal, Marino e Antônio. Então tem que sentar com os dois. Amarrar os dois na cadeira, fazer feito fazia na escola antigamente. Da tua época, da minha não. Fazer antigamente, amarrar, só sai daqui da sala quando os dois apertarem a mão. É ridículo, cara, essa briga que a gente tá passando. Na segunda reunião, Ítalo. Não, pode falar, falei. Não, eu ia só falando sobre o tema aí Da escola não, né? Não. Da escola? Falando sobre o tema aí dessas reuniões, mas assim, mais no sentido da responsabilidade que está sendo a condução do clube, entendeu? O clube está num processo de RJ, o clube está numa busca de Nem a RJ estão investidores. respeitando, bicho. O clube está numa busca de investidores aí, já conversou com diversos investidores de mercado. Pela última informação que eu sei, aqui tinha aí 2 que estavam aí praticamente nos pontos finais. Aí, Engatilhado já, né? Engatilhado. Uma coisa está amarrada com a outra, né? Eu vou até mais além, eu até soube, que eu não estou acompanhando, não estou fazendo parte de uma comissão, não fiz parte das reuniões também lá no Palácio da Justiça, mas assim, eu soube que foi formada uma comissão mista, muito mesmo antes dessa proposição em reunião com o desembargador, e com vários nomes aí notáveis, com pessoas de diferentes áreas, para que pudesse opinar aquilo que está sendo posto na mesa, muito embora tivesse um pouco mais fechado, né? O sócio quer tomar conhecimento, é claro que vai ter que tomar, mas tem que ter uma negociação inicial ali, um curso natural, e o clube precisa. Se vai ser o aporte da associação, de alguém que chegue para assumir o clube, pacifique o clube e traga capacidade política, empresarial e profissional para dentro do clube, com recurso, no seu modelo associativo, ou se vai ser um ASAF com investidor só do futebol, ou envolvendo o patrimônio imobiliário do clube, não sei. Alguma coisa tem que ser feito urgente, tem que ser feito de forma mista mesmo, com gente dos dois lados. Isso. E definindo um nome para continuar aí administrando ontem, o clube. Para ontem, né?
para ontem, para ontem. Porque Né? A RJ tem seu prazo. Você falou logo no início do programa que ainda não tinha sido aceito o pedido de prorrogação, né? Mas veja, isso não é um ponto que preocupa. Eu acho que a coisa está sendo bem conduzida e o credor espera que isso esteja acalmado e O que mais sanado. preocupa é achar a solução para pagar os credores. Exatamente. O credor quer vislumbrar a segurança de que aquela dívida que ele tem, que está sendo, uma hora vai chegar a chamada da Assembleia, possa ser cumprida pelo Santa Cruz. E se nada disso for resolvido, vai impactar na RJ lá na frente. Então isso é um ponto de atenção fundamental. Eu acho que o clube está conduzindo. Talvez essa Isso aí- prorrogação não dada ainda é até bom para o clube, É né? até bom, exato. Mas uma hora ela vai ser concedida, o prazo vai contar, o dia da Assembleia vai chegar e o clube precisa estar com esse plano aprovado. Inclusive, há perspectiva de fazer algumas mediações com algumas das classes de forma antecipada, porque se você chega para fechar qualquer tipo de negócio, qualquer tipo de investimento, seja ela SAF ou não, e o recurso entre no clube, e o clube já tenha condições de chamar alguma daquelas classes lá para fazer uma mediação, uma negociação, Negociar. feito o Sport acabou de fazer, porque o Sport recebeu o dinheiro da Liga, né? Já houve um aporte. Então o clube já chamou de forma antecipada, muito antes da Assembleia de Credores, para fazer negociações. já iniciou as Então, negociações. tudo isso é possível de ser feito também. E o clube tem o interesse e a prerrogativa de também fazer isso. Então, veja, uma coisa está amarrada com a outra. E a gente não pode esperar que esse ambiente político ele não se resolva. Vai ter que ser resolvido. Ou por um lado, ou por outro, que o desembargador julgue as liminares, já que não está tendo uma mediação, ou que as pessoas possam refletir o quanto antes, sentem na mesa, pensem exclusivamente no Santa Cruz, né, na continuidade do clube, seja operacional ou não, porque tudo isso está posto e precisa ser resolvido por quem tenha capacidade e liderança de resolver. Concorda, Marcelo? Eu concordo. A gente precisa virar essa página o quanto antes, né? O caminho do clube precisa seguir. E o quanto antes a gente precisa resolver isso. Porque, assim, para se convocar a eleição, se não me engano, são 30 dias. 45 45 dias. 45 dias. Então, para ter eleição, aí depois ainda vem transição, ainda vem montagem. E aí eu tô falando só da parte prática. Ainda vem montagem de elenco pro ano que vem. E aí, fora isso, tem a parte administrativa e financeira, da recuperação. Então, assim, a gente tem vários caminhos que a gente precisa estar andando com eles em paralelo. E hoje tá tudo parado. E o Santa Cruz é um caso seguinte. O Santa Cruz é aquele trabalhador de classe baixa, né? Que ele trabalha o dia todo para comer à noite. É o Santa Cruz. O Exatamente. Santa Cruz tem que jogar 24 para garantir calendário em 25. Se ele não conseguir... Porque hoje ele tá sem calendário. Então ele tem que jogar 24 para garantir calendário em 25. É a mesma coisa do trabalhador que trabalha o dia todo para comer à noite. E a gente tá vendo no dia 6 de janeiro já tem campeonato para o Santa Cruz jogar. Copa do Nordeste eliminatórias, né? Que é a seletiva. Se passa da seletiva, entra grana pro clube. Isso. A gente tá vendo o Retrô aqui. O Retrô foi eliminado há cerca de 30 dias, 20 dias. Ele já contratou seu treinador para o próximo ano. E manteve elenco. Entendeu? Então, assim, é um clube que, lógico, não tem a torcida que o Santa Cruz tem, não tem aquela briga política e tal, mas ele já tá vendo, já tá querendo sair dessa quarta divisão. E o que a gente tá vendo é pessoas no clube querendo que o Santa Cruz continue lá embaixo, no buraco. Exatamente. E a gente precisa se Pela livrar disso. estrutura que o clube tem, por tudo que o Santa Cruz é hoje, minimamente o Santa Cruz tem que estar na Série B. Da C para baixo é No horrível mínimo, é e é verdade. muito E a gente- difícil administrar o clube. A gente tem pessoas preparadas hoje. Em vários. Dos dois lados, a gente tem gente preparada. A gente tem Vitinho. A gente o tem Vitor- Alan Araújo. Vitor Pessoa de Mello é um cara... Tem o próprio Bruno Rego que veio aqui, O falou com Rego. você. Tu não quer não assumir, não? Próprio... não, Não, ei, não, não. ei, Pedrinho, Não, o não. próprio... Tá convidado, Ô, Pedrinho, Caldas. O próprio Ítalo, velho. Próprio Ítalo. Ítalo, Próprio Ítalo. Você vai querer ou não é outra situação, mas é um cara altamente preparado para assumir A o Santa gente Cruz. vê Petribu. Petribu, que Ítalo tá falando? Ítalo Melo, jogador? Ítalo Não, Mendes, Ítalo rapaz. Mendes. Não sei não. Ítalo A gente Mendes. tem, a Deixa gente eu da minha tem praia. dizer um nome que ninguém diz, Eduardo Tiburtius. Eduardo Tributo. Forte abraço aí, doutor Eduardo. Abração para você, viu? Tiburto e Petribu, né? Os dois Os Eduardo, dois né? Eduardos. Junta os dois aí que resolve o problema também, né? É. Então, assim, tem muita gente preparada. Só que os dois, cabeção, não abrem mão. Estão aí, brigando.
E a gente tá ficando pra trás. Mas é como, não sei se foi Marcelo, foi Ítalo que falou, que uma hora isso tem que chegar ao fim. E tá próximo, né? Se é para um lado, se é para o outro. É. Eu acho que... e também segunda-feira, a partir de segunda-feira, a gente vai ver o que o desembargador lá vai decidir, né? Porque tem 2 petições na mão dele, né? Tem a dos 300 conselheiros e tem a da famigerada reunião do conselho que reprovou as contas de Antônio Luiz Neto. Então, algo ele vai decidir. Estamos chegando ao fim aqui já, velho. Foi bom, né? Bom demais. Bom demais. Queria agradecer o espaço. Tinha uma lista aqui de assunto pra falar, mas não vai dar tempo, né? Se quiser, a outro gente... dia. O mesário já tá... É mesário, né? O mesário. O cara tá ali já. Agradecer o espaço, é sempre um prazer. Antes da gente concluir, vou mandar uns abraços pra galera, né? A galera tá mandando mensagem aqui, velho. Vou mandar um abraço pra galera pro grupo do WhatsApp. Vocês Rapaz, têm? tem um amigo seu que ele tá enchendo meu saco aqui pedindo pra mandar um abraço pra ele. Quem é? Bruno Voz. Eita, coral da Coral Seva, né? Bruno Voz, né? Pai O Coral. artilheiro dos gols bonitos. E ontem foi o aniversário do Ramon, né? Que é o brother dele, Ramon, né? é. Ramon, aniversário do Ramon. Parabéns, Ramon. Quem mais? Vamos lá, Ítalo. Tem um parceiro meu, deixar um abraço pra ele também, Marco Aurélio. Tricolor também, tá sempre lá com a gente na fé, na briga. Ao Eduardo Tributos aí, o Tininho, o Bruno Rego. Christian, deixa um abraço e deixar uma Christian, sugestão né? pra você. Convide o Christian pro programa, eu tenho certeza que ele não vai se negar. Sim, o Christian. O Christian da Comissão Fiscal, Se convide ele ele não vier, pro vamos buscar programa. ele, a gente vem junto. Venatório, né? A gente amarra ele, a gente traz ele. É um cara, um coração lindo, profissional excelente. Convida ele também. Exatamente. Ao Marcelo Faria lá, o Cello, né? Ao Álvaro, Maia. Quem mais? Vamos falando, né, galera? Saiu, me corrija se eu estiver errado aí, que Bruno Rego declarou que se todo mundo abrir mão, ele encara a presidência do clube. E a gente tá esperando o quê? Eu acho que a gente já pode dizer, todo mundo abriu mão, já pode assumir, vamos começar o plano. Foi, eu vi. Ele falou na Transamérica, pô. Ele disse que não quer. Ele disse que o Santa Cruz. Primeiro ele falou que o Santa Cruz não cabe bate-chapa. Então marca uma reunião de Antônio, Marino e Bruno Rego, se acorda que os dois abrem mão e aí o Bruno Bruno entra assume, na né? parada. É. Ele Pra disse pacificar o clube. Ele disse que só vai ser aclamado. Ele disse que só vem por aclamação. Ele disse que o Santa Cruz não cabe mais bate-chapa. Eu concordo com ele, plenamente. Claro que eu entendo que tem outros nomes também, assim, que pode, Sim. né? O Ah, próprio então- Dema, o próprio Dema. O que Dema, fez- Vitinho, a gente falou Vitinho? Na Vitinho. gestão passada Vitinho. também, assim, na chapa passada ele estava posto como candidato, né? É um nome interessante também. Não, a gente passar aqui, a gente vai achar 200 nomes com capacidade para assumir Santa Cruz, né? Exatamente. Mandar um abraço jeito. também aí pro pessoal do Liver Cruz. É, rapaz, vai- Futuro campeão do TT Coral, viu? Dia segura, 11 de hein? novembro. Tá no mesmo time aí, né? É, panela. Liver Cruz. Ninguém vai segurar. não. Eita, é qualidade, Marcelo. Ítalo Vicente, 2 toques na Jujuba aí, Ítalo, velho. Lógico, Joguei com ele num time lá, joguei contra, né? E, pô, o bicho sabe jogar, velho. fácil. Tem alguns, Joga jogadores, demais. tem alguns jogadores que passaram no Santa nesses últimos anos aí que não é master de Ítalo, bicho. Sério, pô. Quer que cite? Fácil. Quer dar uma relação aqui. Rapaz, sabe Fácil. jogar. Até o Fácil James Bolado, um abraço pro James aí. James disse James Bolado, que Ítalo é craque. muito certinho, velho. O cara no jogo com o Ítalo, ele é muito competitivo, James disse. Ah, demais, demais. Ele não olha na sua cara, não. Ele vai, Dá é grito. pelada, grito, pau, Se tiver que pegar o tornozelo, pega. né? pega. Aí, ó, como é o nome do time? Liver Liver Cruz. Cruz. Liver Cruz. Os caras estão se preparando, viu? Champion, né? Em homenagem ao Liverpool. É, o Liver Liverpool, né? Cruz vem aí. É. Uma Mandar um abraço serpente. pra Segundinho também. Segundinho. Segundinho é. disse que tá assistindo. Um abraço pro pessoal da Pelada Azurra lá. Tá todo mundo assistindo aí. Então, vamos nessa. A audiência é grande, né? Simbora. Vamos embora, torcedor. Isso aqui foi mais um Cast Coral. A gente pede para vocês se inscreverem no nosso canal, compartilhar essa live aí para todos os grupos do WhatsApp. Uma live muito boa, de esclarecimentos acima de tudo. E foi isso, torcedor. Forte abraço, saudações tricolores. Que dias melhores venham para o nosso Santa Cruz. Que Papai do Céu abençoe o nosso Santa Cruz Futebol Clube. Que o Santa Cruz volte para o lugar que ele nunca deveria ter saído, que é a Série A do futebol brasileiro. O Santa Cruz não deve nada. Não deve nada a nenhum clube do Nordeste. A nenhum Santa Cruz deve. Forte abraço, saudações tricolores. Chegou a gasolina Dura Mais, a primeira eco aditivada do Brasil com até 50% menos poluição e a única com até 10% mais rendimento. Mais autonomia para o seu carro, mais economia para você. Dura Mais, única que rende até 10% mais. Só nos postos Deslube.